lições de vida. Não carregue a rejeição com você. Você já se sentiu rejeitado? Talvez por alguém que você amava ou ama. Você gostou, você se entregou, você imaginou uma história, mas a pessoa simplesmente não quis a mesma coisa. Ou talvez você tenha sido rejeitado numa entrevista de emprego. Você pode ter apresentado um projeto que realmente você acreditava bastante, mas ninguém valorizou o seu projeto. Talvez você tenha chegado num ambiente e você percebeu que você não era bem-vindo ou não foi convidado, não foi escolhido, ou foi trocado, foi ignorado, ou talvez a rejeição tenha acontecido dentro da sua própria casa. Talvez um pai que nunca reconheceu você, uma mãe que parecia preferir outro filho, um casamento que há muito tempo você não se sente desejado, e rejeição dói. Às vezes, muito. Porque o problema da rejeição não é aquilo que aconteceu do lado de fora. Na realidade, dói porque ela começa a mexer dentro da gente. A pessoa, ela diz assim: eu não quero me relacionar com você. E aí dentro da gente, a gente ouve assim: ninguém vai me amar. Ou a empresa disse: nós escolhemos outro profissional. E aí nós traduzimos assim: eu não sou competente. Alguém não reconhece o nosso trabalho. E aí a gente conclui aqui: o que eu faço não tem valor. Você consegue perceber? E existe uma diferença enorme entre não me escolheram e eu não tenho valor. São coisas totalmente diferentes. Mas quando a gente está ferido, essas duas coisas elas podem se misturar. E existe uma razão para a rejeição doer tanto. Nós fomos criados para vínculos. Pertencer importa para o ser humano. A ciência diz que essas experiências de exclusão e rejeição, elas podem envolver aqui circuitos cerebrais relacionados ao emocional da dor. E por isso a gente usa palavras como assim: aquilo me feriu, aquilo doeu, meu coração ficou partido. E isso não é bobagem. Eu gosto de dizer isso porque às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente pode espiritualizar tanto as coisas que parece que uma pessoa de fé não pode sofrer quando é rejeitada. Não, rejeição dói, dói sim. E Jesus nunca nos ensinou a não sentir. Ele nos ensina o que fazer com aquilo que a gente sente. Desde muito cedo, presta atenção numa coisa. Desde muito cedo a gente vai construindo a nossa percepção de quem nós somos, também a partir dos vínculos, dos vínculos, das pessoas e do olhar das pessoas importantes para nós. Por isso, uma rejeição de hoje pode tocar uma ferida que começou muitos anos atrás. Às vezes aquele relacionamento que terminou há alguns meses,
mas a dor parece maior do que 3 meses. Talvez porque ele tenha tocado numa ferida antiga. Talvez você tenha crescido tentando ser escolhido, tentando agradar, tentando ser bom o suficiente, tentando chamar a atenção de alguém que nunca, talvez, olhou para você. E então, quando uma pessoa vai embora, hoje, você não sente apenas, uau, essa pessoa foi embora. Alguma coisa dentro de você diz assim, tá vendo? No final, todo mundo vai embora. Isso, gente, é diferente. A situação presente, ela na realidade encostou numa ferida antiga. E é por isso que a gente precisa cuidar da rejeição. Porque quando nós não cuidamos dessa ferida, começamos a organizar a vida para nunca mais senti-la. E talvez você comece a agradar todo mundo, porque você não quer sentir mais essa dor. Você não consegue dizer não. Fica dizendo tudo, aceita coisas que machucam você. Muda o seu jeito dependendo de quem tá por perto. Você precisa de aprovação, você precisa ser necessário, tem medo de contrariar as pessoas. E lá no fundo, tudo isso, na realidade, é uma pergunta. O que eu preciso fazer para você não me abandonar? E olha como isso é sério. Às vezes, para evitar que alguém nos rejeite, a gente começa a rejeitar a nós mesmos. Abrimos mão dos nossos limites, às vezes dos nossos valores, da nossa voz, do nosso respeito próprio, só para alguém ficar. Então guarde o que eu vou falar para você. Não se rejeite para tentar impedir que alguém rejeite você. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam rejeição. Quando Jesus enviou os 70 para a missão, em Lucas 10, ele não criou neles uma expectativa falsa. Jesus é maravilhoso. Jesus não disse assim, vocês estão indo em meu nome, então todo mundo vai amar vocês. Não. Jesus preparou eles. Haveria lugares que os receberiam, sim, mas haveria lugares que não receberiam os discípulos. E olha o que Jesus falou. Vamos ler Lucas 10, versículo 10 e versículo 11. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler junto comigo Lucas, o Evangelho de Jesus, em Lucas 10, o 10 e o 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando vocês entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam das ruas bem depressa. Saiam das ruas e digam: até o pó da sua cidade se apegou nos nossos pés e sacudimos. Uau! É isso que Jesus disse para eles. Então eu quero que você guarde essa imagem. Pensa comigo. Poeira grudada nos pés. Porque rejeição pode ser exatamente isso. Você sai do lugar, mas alguma coisa daquele lugar continua em você. O relacionamento terminou, mas a poeira ficou. Você saiu daquele emprego, mas a voz daquele chefe ainda continua dentro de você. Você saiu daquele grupo, mas continua tentando provar que merecia ser aceito. Alguém já saiu
da sua vida, já seguiu a própria vida e você ainda está tentando provar para essa pessoa, mesmo longe, que ela deveria ter escolhido você. Você saiu da cidade, mas ainda está carregando a poeira daquela cidade. E sacudir a poeira não significa fingir que não doeu. Eu acho isso muito importante. Jesus não está nos ensinando, não sinta, esqueça, supere logo. Não. Talvez você precise chorar. Talvez você precise conversar. Talvez você precise elaborar aquilo. Talvez você precise perdoar. Talvez você precise de um aconselhamento. Talvez você precise de terapia. Talvez algumas rejeições tenham sido tão profundas que você realmente precisa de ajuda para reconstruir as coisas dentro de você. Querido, cuide da ferida, mas não construa a sua casa dentro dela. Existe um momento que a gente precisa decidir. O que aconteceu comigo não vai determinar como vou viver daqui para frente. Porque uma pessoa rejeitou você e agora você rejeita qualquer possibilidade de amar de novo. Uma amizade traiu a sua confiança e agora ninguém mais consegue se aproximar de você. Alguém riu da sua ideia e você nunca mais teve outra ideia, nunca mais quis ser criativo. Um chefe menosprezou a sua capacidade e agora, mesmo quando alguém acredita em você, você não acredita. Você está percebendo o perigo? A rejeição aconteceu uma vez, mas a poeira dela continua ferindo em lugares onde aquela pessoa nem tá mais. E talvez a grande pergunta seja: quem tem autoridade para dizer quem você é? Porque quando alguém nos rejeita, facilmente a gente pensa: o que há de errado comigo? E eu quero levar você para a palavra de Deus. Paulo escreve lá em Efésios, e eu quero que você leia comigo Efésios 1:4. Diz assim, olha só. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos irrepreensíveis, santos em sua presença. Preste atenção nisso. Antes da criação do mundo, antes de alguém formar uma opinião sobre você, Deus já conhecia você antes daquele relacionamento, antes daquela rejeição, antes daquela entrevista, antes daquela pessoa dizer não quero, antes daquele grupo decidir que você não cabia ali, você já existia no propósito de Deus, e isso é muito forte, porque significa que o seu valor não começou no olhar de quem me aceita ou de quem não me aceita. Então, essa pessoa também não pode terminar de formar a minha vida. Não. Então, se alguém me rejeitou, o problema é sempre a pessoa. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, gente,
Uma rejeição pode nos ensinar alguma coisa, sim. Talvez você realmente precise amadurecer. Talvez seu projeto precisa melhorar. Talvez você não esteja preparado para aquela oportunidade. Talvez exista um comportamento seu que precise ser revisto. A rejeição também muitas vezes ela vem para nos ensinar. E maturidade também é conseguir entender. Existe alguma coisa aqui que eu preciso aprender? Mas uma coisa é aprender com uma experiência. Outra completamente diferente é permitir que essa experiência defina o seu valor. Você pode receber um não e crescer com esse não, sem transformar esse não em eu não sou ninguém. E sabe quem entende profundamente a dor da rejeição? Jesus. Olha o que ele escreveu em João 1:11. Vamos ler João 1:11. Jesus está falando, olha só. Está falando de Jesus. Quem veio? Jesus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Tá entendendo? Os seus. Talvez essa seja a rejeição que mais dói, porque existem rejeições de pessoas de quem realmente a gente não espera nada. Mas existe rejeições que vêm justamente de quem deveria escolher a gente. E Jesus conhece essa dor. Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, mas nenhuma dessas experiências conseguiu alterar quem ele era. A rejeição dos homens não mudou a identidade de Jesus. E a rejeição também não precisa mudar a sua identidade. E eu quero falar especialmente com quem está vivendo um amor não correspondido. Talvez você ame alguém alguém que simplesmente não ama você da mesma maneira, e isso dói. Mas existe uma verdade difícil, mas libertadora. Ninguém tem obrigação de corresponder ao nosso amor. Pronto, falei. Você pode sofrer sem transformar aquela pessoa em um vilão na sua história. Você pode dizer assim: eu gostaria muito que tivesse sido diferente. E ainda assim aceitar. Essa pessoa não me escolheu. Mas o fato de uma pessoa não escolher você não significa que você não é digno de ser amado. Não transforme uma escolha em uma sentença sobre a sua vida inteira. Assimile essa porção. Hoje eu quero deixar 3 perguntas para você. A primeira é: que poeira eu ainda estou carregando? De quem? De qual situação? De qual rejeição? A segunda pergunta que eu quero deixar para você: o que essa rejeição me fez acreditar sobre mim? Que eu não sou suficiente? Que eu não sou bonito? Que eu não sou competente? Que ninguém vai ficar na minha vida? Que ninguém vai me amar? E a terceira pergunta que eu quero deixar para você: isso é verdade? Ou é a poeira de uma experiência dolorosa que eu transformei em identidade? Talvez hoje seja o dia de começar a separar essas coisas.
Aquilo que aconteceu com você não necessariamente define quem você é. Na realidade, não define. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, aleluia. Oramos em nome de Jesus. Ah, Senhor querido, o Senhor conhece cada lugar em que nós fomos feridos pela rejeição. Conhece as palavras que cada um que está fazendo esse devocional um dia ouviu. Conhece, Senhor, as pessoas que foram embora, as pessoas que rejeitaram. O Senhor conhece as portas que foram fechadas, os momentos que essas pessoas não foram acolhidas e nem reconhecidas, Senhor. Ah, mas o Senhor cura tudo aquilo que dói. O Senhor cura, o Senhor tem bálsamo. Aleluia. Então, mostra para cada um de nós as mentiras que nós começamos a acreditar sobre nós por causa dessas experiências. Revela, Senhor, as mentiras que estão em nós por causa disso. Senhor, dá-nos maturidade, Senhor, para entender que nós precisamos aprender com essas experiências, mas, Senhor, também nos ensina a não permitir que nenhuma rejeição determine a nossa identidade. Pois a tua palavra diz que nós somos filhos amados, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Antes de ter qualquer pessoa na nossa vida, o Senhor nos escolheu. E que isso nos sare a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porção de vida. A rejeição pode fazer parte da sua história, mas não precisa se tornar a definição da sua identidade. Cuide da ferida, sacuda a poeira e continue. Talvez tenha doído e dói mesmo, e talvez ainda doa. Então, cuide dessa ferida, mas não carregue para o próximo relacionamento a rejeição do anterior. Não leve para o próximo trabalho a voz de quem menosprezou você. Não entregue às pessoas que querem amar você a desconfiança deixada por quem feriu você. A cidade ficou para trás. Sacuda a poeira e continue. Aleluia. Porque antes de qualquer pessoa pudesse rejeitar você, o amor de Deus te escolheu. Deus já conhecia você. Amém? E o não de alguém jamais tem autoridade para apagar aquilo que Deus pensou ao seu respeito antes da fundação do mundo. Seja abençoado com esse porção de vida e até o próximo porção de vida em nome de Jesus.